Eu sou nutricionista, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Sou doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu sou pós-doutoranda em saúde coletiva pela UFES, onde eu estou desenvolvendo esse projeto de obesidade sarcopênica. Sou pesquisadora colaboradora do Laboratório de Envelhecimento Humano, Gerolab, e sou pesquisadora do grupo Pensa UFES. A estrutura da nossa apresentação será, eu vou falar do conceito, da epidemiologia, da etiologia, como fazer o diagnóstico, os pilares do tratamento, evidências científicas, pontos-chave e conclusões. E aí nós nos deparamos com uma grande epidemia de obesidade mundial, né, a nível nacional e mundial, que tem nos preocupado em termos de saúde pública de uma forma muito grande, principalmente para a população idosa, que tem assim um risco muito grande, né, que apresenta uma redução de massa muscular e por conta de toda a redução da atividade física, né, com o processo do envelhecimento, e agora frente a uma pandemia que tem gerado muito distanciamento social para os idosos por serem grupos vulneráveis. Então, isso tem nos preocupado, a mortalidade é elevada e a gente vai discorrer na nossa conversa aqui sobre isso. Nós temos uma mudança da composição corporal que acontece com o processo do envelhecimento. Então, nós temos uma redução da massa muscular ao longo dos anos, né? Vocês podem observar nesse gráfico, né, que ela é uma redução importante, e nós temos um aumento da massa muscular no decorrer dos anos, né, do processo do envelhecimento. E essa alteração da composição corporal, que é relacionada ao processo do envelhecimento, ela pode ser de 40% de redução de massa muscular entre 20 e 60 anos, algumas literaturas falam 80 anos também, de 1 a 5% ao ano, principalmente nos membros inferiores, que são os membros que estão relacionados com o caminhar, né, com a funcionalidade, para que esse indivíduo possa realmente poder ter uma vida com mais autonomia. Na mulher, ela, por conta dos hormônios sexuais, né, a progesterona, ela parece ser mais preservada até a menopausa, e aí, após a menopausa, a gente tem uma redução muito importante de massa muscular. Tem modificações, né, perda e atrofia de fibras musculares, perda de unidades motoras, ganho de gordura corporal importante. Então, 8% por década a partir dos 40 anos, ganho de gordura corporal. E também falando um pouco do contexto que a gente está vivendo, né? A Covid, né? Principalmente idosos que tiveram Covid, eles têm uma redução de massa muscular importante, principalmente por conta, né, da função diminuída, né, do repouso que eles tiveram que ficar, do processo infeccioso, né, as citocinas inflamatórias, naquela efeito cascata, né, de um processo inflamatório, e resultando na sarcopenia secundária à COVID, né? Então, após o COVID, alguns idosos têm lesões pulmonares, né, que é a hipoxemia, e essa hipoxemia leva a uma perda de massa muscular. E aí, essa figura eu acho super interessante, que é do Dr. Mauro Zamboni, que mostra as mudanças da composição corporal de um modo geral. Então, nós temos um aumento da gordura intramuscular, nós temos infiltração de gordura muscular a nível que se chama miosteatose, que é essa infiltração da gordura no músculo. Nós temos um aumento da gordura na região epicárdia, perivascular, um aumento da gordura visceral, principalmente abdominal, né? E isso tudo levando
a diminuição da massa muscular, porque se tem uma diminuição da massa muscular, e levando à sarcopenia. E isso tudo nos preocupa muito, porque isso traz uma série de incapacidade funcional aos idosos e até mesmo risco de quedas, internações, hospitalizações por conta dessa redução de massa muscular em indivíduos obesos. E os fatores determinantes, né? Com o envelhecimento, nós temos redução da taxa metabólica basal, uma alimentação inadequada também é um dos fatores causais, né? Uma baixa ingestão de proteína, porque é muito comum o idoso ele ter essa redução do consumo de proteínas, porque tem alguns problemas de prótese dentária, acesso ao alimento, né, à proteína, por conta do valor, do custo, né? Então, os idosos de classe de renda mais baixa, a gente observa que tem essa dificuldade, a própria disfagia, enfim, vários. E a própria anorexia do envelhecimento. Idosos cursam com anorexia do envelhecimento. E essa anorexia do envelhecimento ela faz com que haja uma redução, de um modo geral, do consumo, mas principalmente da proteína. Perda de peso também, né? Alguns idosos começam a fazer alguma dieta por conta própria, aí fala, doutor, eu perdi peso. Aí quando você vai ver, perdeu massa muscular, que é um bem preciosíssimo para o idoso. Então, nós sabemos que 70% do nosso corpo humano é referente à massa muscular. Então, essa perda de massa muscular, ela vai trazer consequências muito grandes para a saúde do idoso. O sedentarismo, né? Que isso vai também fazer com que haja perda de massa muscular e ganho de gordura corporal. A resistência insulínica, que provoca o catabolismo de massa muscular. O aumento de citocinas pró-inflamatórios, que vão gerar todos esses fatores, gerando a obesidade sarcopênica. Também esse momento que nós estamos vivendo, né, um momento assim muito complicado, mas que necessário para os idosos, né, que fiquem em distanciamento social por ser um grupo de maior vulnerabilidade. Então, por conta, né, dos impactos relacionados ao distanciamento, os idosos estão tendo menos atividade física, estão tendo um balanço energético positivo, a gente sabe disso, né, porque os idosos estão tantos programas de televisão ensinando várias receitas, a gente tem escutado isso dos idosos comentários que estão fazendo várias receitas, enfim, isso tudo nós sabemos que uma baixa, um sedentarismo associado a um consumo excessivo, ele vai desencadear um balanço energético positivo e aí um ganho ponderal. E também, como eu já falei, o aumento de citocinas inflamatórias, impactos deletérios do distanciamento social, a inatividade física, o comer em excesso, em condições de confinamento doméstico. E aqui uma figura que eu achei super interessante, mostrando, né, essa situação do confinamento. E aqui não só dos idosos, né, nós podemos observar que nós estamos vivendo assim também, né? E com consequências, né, com overfeeding, né, com um excesso de alimentação, um consumo exagerado de alimentos, e aqui a inatividade física, né, você ficar muitas horas em tempo de tela, você ficar mais sedentário, não podendo praticar atividade física, ou, enfim, você pode praticar dentro de casa, sob a orientação de um profissional, mas, assim, sabemos que isso é muito comum, principalmente para idosos que já têm algum comprometimento funcional. E isso também levando a uma série de doenças, como o risco de doenças cardiovasculares e aterosclerose.
Então, o que é? Existem vários conceitos de obesidade sarcopênica. Não há, assim, um consenso na literatura, tá? Isso é muito importante falar, porque vocês vão ler vários artigos e vocês vão verificar que tem vários pontos de corte, vários métodos, é, enfim, mas falando assim de como é que ela é caracterizada. Ela é caracterizada pelo percentual de gordura acima de 27% no sexo feminino e 38% no sexo, 27% no sexo masculino e 38% no sexo feminino, associada à redução de massa muscular com pontos de corte de índice de massa muscular menor que 7,6, e aí agora no novo consenso da SET, que eu vou mostrar para vocês, esse é o conceito de Balgatre. Como eu estou explicando para vocês, tem vários pontos de corte. E para mulheres, 5,45. Esse é o conceito de Balgatre, que ele usa esse ponto de corte, mas o novo consenso europeu já fala em 6 para mulheres. E a confluência das duas síndromes, a sarcopenia e a obesidade. Essa é uma outra definição. Você também pode avaliar a obesidade, né? Falando da obesidade, através do índice massa corporal, maior ou igual a 30 kg por metro quadrado, ou pela obesidade central, obesidade abdominal, né? Que é medida através do perímetro da cintura, maior que 102 centímetros em homens e maior que 88 centímetros para mulheres. Isso são medidas antropométricas, que seria mais viável dentro da unidade básica de saúde, para que você possa que já é feito, né, o diagnóstico da obesidade na rede. A epidemiologia, ela varia muito, né, porque cada estudo utiliza um método, usam antropometria, outros usam bioimpedância, outros usam DEXA, e pontos de corte diferentes, como eu expliquei para vocês, e aí a gente tem uma ampla variação. E aqui eu apresento alguns estudos mostrando, né, que tem prevalências de 2%, como tem prevalências de quase 50% em homens. E essa obesidade sarcopênica, inclusive meu estudo de doutorado, ele mostrou um risco maior que 3 vezes de idosos com obesidade sarcopênica desenvolverem incapacidade funcional. Então, nós observamos aqui nesses estudos, né, estudos de Roland, em 2009, uma odds ratio, uma chance maior que 3, é uma chance alta. Dificuldade de subir escadas aqui, de descer escadas também, uma odds maior que 3, levantar, uma chance, né, de levantar de uma cadeira, olha, uma dificuldade para levantar de uma cadeira, com uma chance maior que 2, uma chance grande, né? E aqui o estudo de Yang também, ele observou uma diminuição da força, que idosos obesos com diminuição de força apresentaram risco de déficit de atividade vida diária e atividades instrumentais diárias. Então, e aqui o estudo de Rossi, ele também encontrou um risco relativo alto, maior que 3, um estudo longitudinal, que ele conseguiu avaliar a causalidade, né? Que a obesidade sarcopênica, ela desencadeou a incapacidade funcional com um risco 3 vezes, né? Um risco de 3,30. Então, um risco elevado, com significância estatística. E tem impacto também na mortalidade, né? Então, tem vários estudos mostrando nos Estados Unidos que eles observaram estudos de Bates, que eles observaram que mulheres idosas com sarcopenia tiveram um aumento de risco de mortalidade por todas as causas, independente da obesidade. Aqui ele encontrou a sarcopenia. Na Inglaterra, Atkins, a obesidade sarcopênica apresentou um risco relativo de 1,7 de mortalidade, já Atkins encontrou um risco de morte elevado, né? Quase 2 a chance,
o risco de esses idosos evoluírem a óbito. Só voltando aqui esse slide, é importante ressaltar que, além desse risco de óbito, há um risco muito grande de queda, há um risco muito grande de internações, então, de incapacidade funcional, porque essa incapacidade vai prejudicar toda a qualidade de vida desse idoso. Então, nós temos uma série de métodos, né, para se avaliar a composição corporal. Então, nós temos tomografia computadorizada, ressonância magnética, DEXA, bioimpedância, equações de predição e, atualmente, o ultrassom. E aí nós observamos uma ampla variedade. E aqui algumas fotos, né, já da ressonância. E esse exame de ressonância, ele não pode ser solicitado. A gente sabe que ele tem uma alta radioatividade, então ele tem que ser uma oportunidade dentro a nível hospitalar, tá? Se já foi solicitado para outra causa pelo médico, ele pode ser aproveitado para ser feita uma avaliação da composição corporal com esse laudo. A bioimpedância é uma alternativa muito boa para as unidades básicas de saúde, porque é um instrumento portátil, fácil, tem uma alta por relação com o DEXA, que é um padrão de referência para se avaliar a composição corporal, e ela permite avaliar os compartimentos corporais, inclusive a água corporal. Aqui o DEXA, né, que a gente, essa imagem que nós temos um laudo que eu vou apresentar lá na frente. Essa aqui já é uma balança de bioimpedância tetrapolar, que no caso aqui o paciente tem que ficar deitado, né? Já é um outro modelo, mas enfim, são inúmeros modelos perna-perna, modelos ortopolar, tetrapolar. E como é que a gente faz? Como a gente falou desde o início, começou desde o início, são duas síndromes. Então, eu tenho que avaliar a obesidade e a sarcopenia para ver se esse idoso tem a obesidade sarcopênica. Então, eu faço uma triagem com esse paciente e eu observo, eu uso o SARC-F, eu costumo usar o SARC-F para indivíduos obesos, e o SARC-CALF é um instrumento que você tem que ter a medida do perímetro da panturrilha. E no SARC-CALF é de 11 a 20 pontos sugestivo de sarcopenia. Já o SARC-F, a pontuação é diferente. A funcionalidade é medida pela força de pressão manual, e a força é extremamente importante, tem vários estudos mostrando que a força diminuída em idosos, ela é um mau prognóstico de vida, de morte, tá? Então, é muito importante se avaliar a força, se esse instrumento puder ser distribuído dentro da rede, né? Tem vários dinamômetros portáteis, que podem ser, você faz uma medida em, no máximo, 5 a 10 minutos, essa medida, eu consigo fazer em menos, em torno de 5 minutos, e você consegue ter uma medida de extremamente importância, que consegue já fazer um rastreio de massa muscular, de sarcopenia. Então, primeiro, o rastreio pelo instrumento SARC-F, depois, se está confirmado, né, sugestivo, você faz a medida da força de pressão manual. Se ela estiver diminuída, abaixo de 27 para homens ou abaixo de 16 para mulheres, aí você vai confirmar o diagnóstico medindo a massa muscular. Se não tiver o dinamômetro na unidade básica de saúde, você pode utilizar o teste de levantar e sentar com os braços cruzados. Você pede o idoso para cruzar os braços, ele vai levantar 5 vezes. Se ele fizer esse teste em maior ou igual a 15 segundos, já configura uma diminuição da força muscular.
E aí você confirma a sarcopenia através da medida da massa muscular, da estimativa da massa muscular. E aí nós vamos utilizar o instrumento que nós dispomos, né? Eu sou também oriunda da rede básica de saúde, tenho compreensão clara, né, das dificuldades, né, que são enfrentadas, e penso que um equipamento de bioimpedância, e na ausência de um equipamento de bioimpedância, a circunferência da panturrilha também é uma boa medida, uma medida sensível de massa muscular, que também pode ser utilizada quando você não tem nenhum desses instrumentos. Então, falando aqui dos pontos de corte, né, a partir da bioimpedância, se você tiver a possibilidade de pedir um exame através da densitometria, você pode avaliar através do índice de massa muscular apendicular, que para homens o ponto de corte para confirmar a massa muscular reduzida é menor que 7 e mulheres melhor que 6 quilogramas por metro quadrado. Aqui só para apresentar os instrumentos ARC-F, que vocês podem depois buscar na literatura o artigo do Krugentoff, de 2018, ele é muito bom. E aqui é um instrumento multimodal com quatro perguntas, né? Que você, perguntas simples, você pode aplicar esse instrumento em 5 minutos, que fala o quanto de dificuldade você tem para se levantar e carregar 5 quilos, o quanto de dificuldade você tem para atravessar um cômodo, o quanto de dificuldade você tem para se levantar de uma cama ou cadeira, o quanto de dificuldade você tem para subir um lance de escadas de 10 degraus. Então, vocês vejam que é um instrumento muito simples. Se o idoso tiver uma cognição preservada, ele mesmo pode preencher. Se não, se ele tiver um declínio cognitivo, você vai ter que fazer com proxy, com familiar, com cuidador. E se você estiver dentro de uma ILPI, você tem condições de conhecer esse idoso de uma forma melhor. E aí, como eu faço, né? Como é que eu faço esse diagnóstico? Vou falar várias formas. Eu trouxe esse caso clínico, né, de uma idosa de 78 anos, mora só, ela tem hipertensão, diabetes, dislipidemia, artrose de joelhos, caminha com bengalas por dor nos joelhos e quedas recorrentes. Ela tem um IMC baixo, observem isso, tá? O IMC a gente tem que ter um pouco de cautela para usar o IMC, porque ele não consegue separar massa gorda de massa muscular. Então, nós temos alguns diagnósticos enviesados. Então, na triagem, foi apresentado 5 pontos, né? Então, isso aqui é sugestivo de sarcopenia. A força muscular está baixa, né? 12. Avaliação da composição corporal e laudo do DEXA, que eu vou apresentar para vocês. Aqui, esse é um laudo simples do DEXA. Então, tem vários laboratórios que realizam densitometria e fazem a avaliação da composição corporal, que pode ser solicitado pelo médico, pelo nutricionista. E aqui nós vemos, né, que é a soma da massa muscular dos braços e das pernas, dividido pela altura ao quadrado, para você avaliar o índice de massa muscular, tá? E aqui eu tenho o total da gordura corporal. Agora, observe, olha o total da gordura corporal, maior que 40, 41%. E ela tinha um IMC de 21. Então, esse percentual aqui mostra que ela tem um percentual de gordura muito elevado. Então, já se configura uma obesidade. E como eu faço o cálculo do índice de massa muscular? Ele é a soma da massa muscular dos braços e pernas dividido pela altura ao quadrado. Os resultados da massa muscular desse laudo foi 4,9. 4,9 está abaixo de 6, então a massa muscular está diminuída.
percentual de gordura está elevado, acima de 38. Então, esse caso, nós temos um caso de obesidade sarcopênica, avaliado pelo DEXA, tá? Eu sei que na unidade básica de saúde, nós não temos a disponibilidade de ter um DEXA a nível de rede, né? Mas, como eu expliquei, você pode utilizar uma medida de bioimpedância, você pode utilizar o perímetro da panturrilha, né, no último caso, se você não tiver, que você consegue ter um, um retrato, né, desse paciente para que você possa já começar a tratar preventivamente essa obesidade sarcopênica. E aqui falando um pouco também de todos os métodos, né? Então, a adiposidade medida pelo índice de massa corporal, pelo percentual de gordura, como eu já falei, né? DEXA e BIA, e aqui também pela antropometria, pelo IMC. O perímetro da cintura também é uma outra proposta de medida, né, da gordura abdominal, que é um método de antropometria, e que você também pode ter um diagnóstico de obesidade pelo perímetro abdominal, uma obesidade central. A força, né, que nós precisamos ter para complementar o diagnóstico, então a força geralmente é pelo dinamômetro ou, na ausência de um dinamômetro na unidade básica de saúde, o teste de levantar e sentar. A massa muscular pode ser também estimada pela antropometria, através de equações de predição, ou vocês também podem utilizar, no caso, a circunferência da panturrilha, que o último consenso europeu também recomenda na ausência dos métodos mencionados. O índice de massa muscular apendicular, que, como eu já ensinei o cálculo, né, que você vai utilizar esse índice somente para o DEXA e a bioimpedância, né, e abaixo de 7 para homens e abaixo de 6 para mulheres, já configura uma redução da massa muscular. E também, se você quiser avaliar uma gravidade dessa obesidade sarcopênica, você pode avaliar o desempenho, né, desse idoso, o percurso em 4,6 metros, com um cronômetro. Se tiver menor ou igual a 0,8 metros por segundo, aí seria uma obesidade sarcopênica mais grave, né? Uma sarcopenia mais grave. E aí, pilares do cuidado, né? Isso é muito importante, porque é o nosso tratamento no dia a dia. Então, redução da massa gorda abdominal, aumento ou manutenção da massa e força musculares, isso é muito importante. Então, não adianta eu fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, que eu não contemple o aporte de proteína, para que haja manutenção da massa muscular. A conduta dietética, que inclui restrição calórica moderada, realizada com cautela, de 200 a 500 quilocalorias, a redução diária, motivar a mudança de estilo de vida, maior ingestão de proteínas e alto valor biológico. Uma baixa ingestão de proteínas e o balanço energético positivo. Então, a baixa ingestão e absorção de proteínas, isso é muito comum em idosos, tem um turnover de proteína reduzido, necessidades nutricionais de proteína são maiores no idoso, então é muito importante lembrar disso, que a conduta é uma dieta hiperproteica, então por isso que nós temos tido uma epidemia de sarcopenia a nível mundial, na população idosa. A resistência anabólica, né, que diminui a sensibilidade à leucina, a esse aminoácido. Então, com o próprio processo de envelhecimento tem essa resistência, por isso que você tem que aumentar o aporte e orientar também para a atividade física, para que venha a se diminuir essa resistência anabólica. Diminuição em eficiência metabólica com envelhecimento, que exige maior ingestão de proteínas.
E aí as diretrizes brasileiras de terapia nutricional, foi publicada em 2019, quais estratégias podem ser utilizadas para redução de peso e preservação da massa muscular em idosos obesos? Recomenda-se que idosos com sobrepeso ou obesidade combinem dieta hipocalórica e hiperproteica com atividade física e mudanças de estilo de vida. Isso deve estar associado à redução gradual e lenta da ingestão calórica, isso é muito importante, e no máximo 500 calorias disso. Tem que ser avaliado cada caso, tá? Isso é muito importante chamar a atenção disso. E uma perda ponderal de no máximo 250 mil gramas, ou seja, 1 quilo por semana. E o grau de evidência, né, do consenso foi moderado. E os tipos de terapias multimodais? Nós temos aqui, como eu já falei, né, aqui a publicação de Batts, ele orienta de 500 a 1.000. Eu vou colocar que seria, a minha conduta seria no máximo de 500, tá? Redução de 500 calorias por dia, mas assim, a literatura coloca que pode ser até 1.000. Atividades, exercícios aeróbicos, né, que vão melhorar o rendimento cardiorrespiratório e de torno de 150 minutos por semana. Resistência, exercícios de resistência, isso tem sido muito falado. Suplementação de proteína, como eu falei, suplementação de cálcio, né, na ordem de 1.200 miligramas por dia, e a suplementação de proteína, ele recomenda até 1,2 gramas de proteína por quilograma de peso, tem algumas literaturas que falam de até 1,5. A suplementação de cálcio, que é extremamente importante por conta das dietas, né, esse idoso pode ter uma redução na dieta do aporte de cálcio, então tem que fazer essa suplementação. E a suplementação de vitamina D, né, em torno de 1.000 unidades internacionais, para que diariamente, para que esse idoso não venha a desenvolver uma osteosarcopenia, uma obesidade osteosarcopênica. E aqui é só para mostrar para vocês, né, a importância, né, de a combinação corporal após a intervenção combinada de exercício e dieta de um idoso obeso frágil. Então, aqui nós tivemos um aumento da massa muscular de 4% e uma redução da gordura de 18%. Isso já é uma imagem, né, de ressonância magnética que comprova, né, a redução da massa do tecido da massa gorda e o aumento da massa muscular em 4%. Esse estudo foi um estudo publicado por Vila Real e realmente, e aqui com a perda de peso de 91 para 82. A gente observa que tem também, pode existir uma perda de massa muscular, mas a perda de massa muscular é muito pequena. Foi observado, na verdade, um ganho de massa muscular. E aqui, alterações da composição corporal após terapia de perda de peso em idosos. Então, terapia de perda de peso, né? E aí a gente observa que somente a dieta teve uma redução de 10% da massa muscular. Então, essa terapia... Tá bom, muito obrigada, Zilma. Então, nós observamos aqui que esse idoso teve uma perda, né, de 95 quilos, passou para 75 quilos. Ele fez uma terapia para perda de peso, mas não foi combinada. E aí ele teve uma perda de massa muscular muito importante, né? Então, ele teve a perda de gordura, mas teve uma perda de massa muscular importante. Por isso que é importante ressaltar que o tratamento tem que ser reeducação alimentar e exercício físico orientado por profissional. Reeducação alimentar orientado por um profissional nutricionista e perda de peso orientada por um profissional, atividade física orientada por um profissional, que poderia ser o educador físico ou o fisioterapeuta. E aqui nós observamos
que dependendo do grau de capacidade funcional do idoso. Esse foi um estudo que eles também observaram a mesma coisa, tá? Que eles observaram que teve uma redução da massa muscular com a terapia, né? Uma terapia combinada de treino e dieta. Então, a perda de massa, a redução de massa muscular foi menor nesse grupo. Então, no estudo de Beavers, de 2017, observaram que o grupo dieta e treino, durante 18 meses, apresentaram maior perda de massa gorda e menor redução da massa muscular. Esse é o nosso objetivo. Então, a evidência já da recomendação de uma dieta, como eu falei, tem literatura que fala que pode ser até 1,5 gramas de proteína para tratar a sarcopenia nesse idoso, né? Tem um grau de evidência A, adição de uma mistura de aminoácidos essenciais enriquecida com leucina, grau de evidência B, e distribuição de proteínas ao longo do dia. Então, não adianta eu dar 60 gramas de proteína no almoço e dar 10 gramas de proteína no jantar, porque não vai ter uma eficiência de absorção e digestão dessa proteína. Então, a recomendação é que sejam distribuídas de forma igual durante as refeições. E aí a diretriz fala, né, que quais as recomendações calóricas e proteicas para idosos obesos? As recomendações de ingestão energética e proteica para idosos obesos devem ser individualizadas, considerando o nível de atividade física, comorbidade associada à tolerância. Recomenda-se utilizar 30 quilocalorias por quilograma dia e aplicar redução calórica moderada de 500 quilocalorias, assegurando uma ingestão proteica de 1,2 a 1,5. Isso é um grau de evidência moderado da nova diretriz de terapia nutricional e envelhecimento. A leucina, né? Estudos com idosos saudáveis afirmam que a adição de leucina a uma refeição proteica melhora a síntese muscular e que aproximadamente 2,5 gramas de leucina por refeição são suficientes para gerar esse efeito. Então, um mix de aminoácidos entre 10 a 12 gramas de leucina e creatinina produzem respostas semelhantes ao anabolismo proteico em idosos jovens. Isso é importante. Creatina também tem sido muito colocada na literatura, utilizada, né, no estudo duplo cego, com idosos utilizando 20 gramas de creatina em 4 tomadas durante 5 dias, eles encontraram resultados positivos e satisfatórios sem efeitos colaterais. No outro estudo, realizado em 2007 por Schilberg, em uma recém-revisão sistemática, os autores observaram nos estudos um aumento significativo da massa magra e da força na parte superior e inferior do corpo, com a suplementação de creatina durante o treinamento de resistência, em comparação com o grupo placebo. Aumento de massa muscular e força e o desempenho físico funcional no envelhecimento. Então, vários estudos têm mostrado isso, né? E também o beta-hidroxibenzil, o HMB, você já deve ter escutado, né? Que é um metabólito da leucina. Estudos realizados com idosos demonstraram que o HMB pode atenuar o desenvolvimento da sarcopenia, promover o crescimento muscular. Então, doses em torno de 3 gramas dia promove aumento da força e ocorre quando é combinada com exercício. Isso é muito importante enfatizar. Ácidos graxos ômega 3, porque estão relacionados ao processo anti-inflamatório, são alimentos anti-inflamatórios, uma ingestão de 1,2 a 1,6, tem literatura que fala que até 3 gramas dia, tá? Pode ser suplementado. Então, falando da técnica dietética da alimentação, 2 porções de peixe por semana, como salmão, cavalo, arenque, fru, truta do lago, sardinhas e o atum, e seus óleos são melhores fontes alimentares de ácidos graxos ômega 3. 3 gramas dia, né?
de ingestão adequada atual de ácidos graxos ômega 3 é suficiente para preservar a massa muscular. Então, tem vários estudos mostrando que a suplementação de ômega 3 auxilia na redução, no processo de ganho de massa muscular. Por quê? Porque ele é um nutriente anti-inflamatório. E a inflamação causa o catabolismo de massa muscular. E aqui, só para apresentar a diretriz, depois vocês podem ter acesso na internet, eu posso até enviar para a Zilma. Estratégias para melhorar a resposta na síntese das proteínas musculares em idosos. Exercícios físicos com estreita proximidade temporal, com a ingestão de proteínas de alta qualidade, né, alto valor biológico. A ingestão de proteínas após o exercício físico promove um maior acúmulo de proteínas musculares pós-prandial, independente da idade. Recomendação de 25 a 30 gramas de proteína por refeição apresentou baixa evidência no consenso, mas isso está ainda sendo discutido, tá? Então, a gente tem ainda utilizado essa recomendação, mas com a prática do exercício físico combinada. Beta-hidroximetilbutirato, eu já coloquei, falei sobre ele. Aqui também. E os pontos chaves da nossa apresentação: intervenções no estilo de vida, restrição calórica com cautela, atividade física que consiste em exercícios aeróbicos e de resistência, são os pilares da terapia. Atenção para a piora da sarcopenia e osteopenia induzidas pela perda do peso. Perda de peso, isso é muito sério, isso tem acontecido muito. Dietas de moda, dietas não orientadas por um profissional nutricionista. Dieta não é uma receita de bolo, que uma pessoa está fazendo dieta, você pega a dieta dela, não, ela é individualizada, então tem que ter muito cuidado, porque não adianta me falar, doutora, eu perdi 20 quilos, mas aí vem a pergunta, perdeu 20 quilos de quê? Foi massa muscular ou foi massa gorda? Por isso que os estudos de composição corporal hoje têm crescido de uma forma muito grande para que a gente possa realmente analisar a composição corporal e não somente o peso. E as considerações finais, estratégias de perda de peso que maximizam a perda de massa gorda e minimizam a perda de massa magra devem fornecer o maior benefício à saúde. Necessário mais evidências de ensaios clínicos randomizados, bem projetados, para orientar as recomendações. Intervenções baseadas no estilo de vida em idosos com obesidade e sarcopenia demonstram melhora imediata na força e função muscular, com perda de peso de 5% e 10%. Intervenções que retardam a perda funcional. Isso é o mais importante, para que a gente possa preservar a funcionalidade dos idosos, né? Nós sabemos que tem muitos idosos que têm obesidade, mas que tem idosos que têm obesidade e não são sarcopênicos e tem uma melhor capacidade funcional. Então, a gente tem que ter muita atenção a isso e tratar esses idosos o quanto antes. E breve nós vamos estar disponibilizando, estamos numa fase final, né, a cartilha profissional sobre obesidade sarcopênica em idosos. É fruto do meu pós-doutorado, que eu analisei dados de mortalidade em idosos frágeis, e nós observamos um risco de morte de idosos com sarcopenia 5 vezes maior. Então, nós entendemos que essa aula também nosso interesse foi estar mostrando para vocês, né, o quanto é sério diagnosticar o idoso com obesidade sarcopênica, com sarcopenia, e o quanto isso pode ser preventivo para um pior prognóstico. Então,
Nós vamos breve estar disponibilizando para vocês, ainda nesse mês de setembro, a cartilha profissional sobre obesidade sarcopênica em idosos. Também estamos providenciando uma cartilha sobre sarcopenia e a cartilha para os idosos, né? Porque nós entendemos que os idosos também têm que compreender sobre essa síndrome e que eles possam realmente estar buscando o atendimento de profissionais. Muito obrigada.